Muita paz, viu, querido? Bom dia. Tudo bem? Tem uma canção popular escrita, cuja letra foi escrita por Renato Teixeira e a melodia por Almir Sater, que se chama Tocando em Frente, e que nós escolhemos para iniciar hoje a nossa fala. Ele começa a letra dizendo: ando devagar porque já tive pressa. Hoje levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E termina o último verso da canção, né? Ele diz: e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E é sobre isso exatamente que nós gostaríamos hoje de fazer uma reflexão. O dom de ser feliz. A capacidade de ser feliz está no ser em si. Está em nós. Ou não está? Ou o mundo nos impede de sermos felizes? Ou os outros atrapalham a nossa felicidade? Jean-Paul Sartre cunhou uma frase que ficou muito famosa, que é: o inferno são os outros. Nós somos o paraíso, os outros é que são o inferno. Os outros é que atrapalham. Os outros é que são causadores do nosso sofrimento. Os outros é que nos contrariam. Será isso mesmo? Vamos refletir pouco sobre isso. A partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que se chama Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Allan Kardec define o planeta Terra como um mundo de expiação e de provas. Segundo, na categoria que ele estabelece dentro do quadro de 5 classificações. Mais abaixo estão os mundos primitivos. Evoluindo um pouco, segundo patamar, mundo de expiações e provas, onde a dor é necessária, onde o sofrimento se faz presente, onde o mal às vezes dá a sensação de imperar sobre o bem. Terceira categoria, mundos de regeneração, em que se equilibra, em que o bem aparece com uma força capaz de deter o mal. Quarta categoria, mundos ditosos, em que, de fato, o bem prevalece. E, finalmente, mundos celestiais ou divinos, em que o bem é absoluto, o mal não existe. Mas voltemos à nossa humilde condição de mundos de expiação e de prova. No Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, no item 20, há uma comunicação de um espírito chamado François Nicolas Madeleine, que começa dizendo: a felicidade não é deste mundo. E ele repete, ele cita aí uma frase bíblica do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. O som tá bom aí? Dá para ouvir bem? Eu às vezes me empolgo e falo muito alto e
penso que atrapalha um pouquinho. Se tiver ruim, vocês façam um sinal, por favor. A felicidade não é deste mundo, porque se trata exatamente de um mundo de expiação e de provas. É impossível, diz o Espírito, encontrar um homem absolutamente feliz. A felicidade completa, absoluta, não faz parte do nosso panorama. E de fato, não é? Ao analisarmos o que acontece hoje, por exemplo, em nosso planeta, ao analisarmos as situações dramáticas, muitas vezes trágicas, que caracterizam a nossa vida, não apenas no Brasil, não apenas em países de terceiro mundo, em países emergentes, mas em países ditos os mais civilizados, países da Europa, vemos sofrimento e dor por toda parte, de todas as maneiras, causados, às vezes, pela mão da própria natureza. Ainda há algum tempo se discutia nos Estados Unidos se as catástrofes naturais que têm acometido o planeta, os tsunamis, os terremotos e tudo isso, se seria causado pelo homem ou se seria uma contingência natural do planeta. Muito a contragosto, depois de muita discussão, os americanos se convenceram que, de fato, o homem é o causador dos problemas que atingem a natureza. Outras tragédias, como as mais recentes, ligadas à questão do terrorismo internacional, são comprovadamente fruto da própria ação, do próprio comportamento do homem. A felicidade, portanto, entendida como um estado de êxtase absoluto, como um estado de alegria total, de alegria plena, sem nenhuma mancha, de fato, parece não fazer parte do nosso horizonte. No Livro dos Espíritos, parte 4, que trata da felicidade e da infelicidade na Terra, Allan Kardec, nas questões que começam no número 920 e vai em frente num conjunto de 15 ou 20 questões, analisa este problema. A primeira questão que ele faz é se existe felicidade na Terra. E como já vimos em outras partes da obra de Kardec, a resposta é não. Absoluta felicidade, não. Não há o homem ditoso por excelência na Terra. Allan Kardec continua o seu diálogo com espíritos e diz então, mas enquanto estamos esperando que a Terra alcance um outro patamar, um outro estágio, o de regeneração, enquanto isso, não é possível ter uma felicidade, pelo menos relativa? E os espíritos dizem, sim, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Esta frase é muito importante, é fundamental para que nós compreendamos isso. O homem é o artífice da sua própria infelicidade. E nós poderíamos, por uma questão lógica, então, dizer o contrário. O homem é o artífice da sua própria felicidade. Allan Kardec diz então, já que a felicidade é relativa, certamente o que traz felicidade para uns
não traz para outros, e vice-versa. Então, haveria uma medida de felicidade comum a todos? Há uma receita? Os espíritos poderiam indicar uma receita de felicidade comum a todos os homens da Terra? E eles não se furtam a responder isso. E eles, então, respondem: no plano da vida material, é a satisfação das necessidades. No plano da vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Observem, então, pouco mais a fundo, o que aí está definido. Num conceito de felicidade material, o homem necessita ter a posse daquilo, não é, que lhe é essencial. É preciso ter comida, é preciso ter lugar para morar, é preciso ter trabalho, é preciso ter remédio, ou seja, é preciso ter as condições básicas. Essas condições nem sempre são oferecidas em todos os lugares da Terra ao mesmo tempo. Mas Allan Kardec não se satisfaz e ainda insiste perguntando: mas o conceito de necessidade também não é relativo? O homem às vezes não cria necessidades? Necessidades fictícias? E aí, quando não são satisfeitas essas necessidades, se sente absolutamente infeliz. E os espíritos concordam com essa ilação feita pelo codificador. Sim, o homem cria necessidades. O homem vê necessidades quando de fato elas não fazem parte da sua prioridade. Principalmente do ponto de vista material. Porque nós trazemos em nós, às vezes, a busca da conquista de bens, de objetos, de coisas, como se isso preenchesse aquela nossa ânsia de nos sentirmos bem, de nos sentirmos felizes. Schopenhauer tem uma frase que diz: a felicidade depende mais do que temos na cabeça do que temos nos nossos bolsos. Portanto, a felicidade material é apenas um dos aspectos. E ela precisa ser educada. Hoje é muito fácil verificarmos, né, esse panorama de consumismo que nos assalta. Essa vontade de comprar, de ter, de possuir coisas, objetos, numa ânsia. E se não temos, nos sentimos infelizes. Porque o vizinho tem e eu não tenho. Uma postura, muitas vezes marcada pela inveja, caracteriza muito o nosso comportamento do ponto de vista material. E quando falamos consumismo, não nos referimos ao consumo, à necessidade de comprar, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Nós não fabricamos os bens de que dependemos, nós precisamos comprar. E comprar faz girar a engrenagem econômica e social. O comprar gera empregos, gera produção, gera um dinamismo importante da sociedade. O que nós nos referimos a essa espécie de doença moderna, que é a necessidade de ter, de possuir, mais do que isso, de ostentar, porque o objeto dá status. É como a criança que ganha um novo brinquedo, acaba de abrir
e o abandona porque já tem o outro que está anunciado na televisão, é aquele que eu quero. Nós, adultos, também, nem sempre utilizamos, nem sempre, de fato, precisamos daquilo que queremos comprar. A necessidade é de possuir e de ostentar. Entendemos que é sobre isso que Allan Kardec está falando e está nos chamando a atenção quando fala das necessidades fictícias que nós criamos e que são causa da própria infelicidade. No plano da vida moral, a consciência tranquila, a consciência do dever, a consciência do bem, a consciência de estar agindo dentro do planejamento que temos para o nosso progresso espiritual. A consciência tranquila de estarmos tentando caminhar na nossa evolução espiritual. A nossa consciência tranquila na certeza que temos de que esta vida, ela tem uma função útil, ela não é casual, ela exige de nós uma postura construtiva. Estamos aqui para aprendermos a ser melhores do que éramos antes de chegar aqui. Consciência tranquila e fé no futuro. A fé é uma palavrinha mágica. A fé é o grande remédio de todos os males. A fé é aquela certeza que nós temos de Deus, do bem supremo. É a certeza que nós temos, é a esperança que nos agasalha em todos os momentos, de que o mal é passageiro, de que temos um futuro. Essa foi a grande primeira lição que Jesus nos trouxe. Meu reino não é deste mundo, existe um outro mundo, existe um outro reino, existe o mundo espiritual, a vida continua, nós temos futuro. Ora, se nós temos futuro, então tudo está certo. Ainda vimos recentemente, a semana passada, uma mensagem no Facebook de uma pessoa muito querida, cuja mãe havia desencarnado há poucos dias, depois de um câncer que a acometeu pelo período de 1 ano. E ela então diz: eu estava ainda muito marcada pela dor, pelo sofrimento, por ter que me despedir de minha mãe. E a morte de um ente querido é sempre muito dolorosa. Nos faz sofrer, nos faz chorar. E espírita chora, espírita sofre. Contrariamente ao que já andei ouvindo aqui e ali, e até sempre gosto de lembrar uma frase do Divaldo Pereira Franco numa entrevista, falando sobre isso, que ele diz assim: quando eu morrer, chorem muito, porque senão eu vou achar que vocês não gostavam de mim. No seu espírito jocoso e brincalhão, ele chama atenção para esse fato. Nós sofremos, entretanto, a razão é um bom remédio. Nós refletimos. E despedir-se de um ente querido é como entregar de volta uma pérola, uma joia valiosa ao verdadeiro dono. Os entes queridos não nos pertencem. Os nossos filhos não são nossas posses. Os nossos pais, os nossos irmãos. Eles vão voltar, assim como nós. Mas esta nossa amiga dizia na sua mensagem: ainda acometida pela dor de despedir-me de minha mãe, ali no túmulo,
sabendo naturalmente que era o corpo que ali estava, e que seu espírito a esta hora estava liberto. Eu recebi a notícia do nascimento de uma sobrinha, e fui visitá-la. E vi aquela criança recém-nascida. E então eu me acalmei. E eu tive a certeza de que está tudo certo. Uns estão se despedindo, outros estão chegando. Isso me lembrou o final de um poema famoso de João Cabral de Melo Neto, que se chama Morte e Vida Severina. E na cena final, o herói, um retirante da seca, que percorreu todo o estado de Pernambuco, Paraíba, toda a região da seca, procurando um emprego numa fazenda, e não tendo conseguido o emprego que ele precisava para a sua sobrevivência. Ele chega a um lugar onde havia um riozinho, que ainda tinha água, e ele resolve se suicidar. A vida não tem mais sentido, o sofrimento é muito grande, eu não tenho mais o que fazer nessa vida, vou me suicidar. Diz ao mestre carpinteiro que morava ali perto. E o mestre então tenta convencê-lo de que não, de que a vida vale, de que é importante lutar, e que muitas vezes a resposta da vida está logo ali depois da curva da estrada. Não vamos renunciar antes. E Camilo Castelo Branco, no livro sobre o suicídio, que é famoso, não é? Na mediunidade de Ivone Pereira, diz que ficou sabendo no mundo espiritual que o consolo, o conforto, a melhoria da sua situação chegaria logo após. E ele não teve paciência e se suicidou. Mas voltando ao nosso personagem nordestino, enquanto ele está conversando com o mestre carpinteiro, ouve-se um choro de criança. É um filho que está nascendo do mestre carpinteiro, que diz para ele: ouça esse choro, é o choro da vida, é a vida que está continuando no seu progresso, na sua sistemática, é a vida. Nós não temos o direito de procurar a morte, essa é a lição da vida, por isso se chama Morte e Vida Severina, um conto de Natal, um conto sobre o Natal humano, sobre o nascimento, sobre a vida. Então, a fé é o nosso grande aliado, essa confiança que é capaz de eliminar de nós qualquer ideia negativa, pessimista, qualquer ideia dramática ou trágica de autodestruição. Allan Kardec, ainda dando sequência às questões, pergunta aos espíritos se o homem também é o causador dos seus problemas morais, dos seus problemas interiores, já que muitas vezes é o causador dos problemas materiais. E os espíritos dizem: sim, o homem é a grande causa dos problemas interiores, através das paixões, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme. Quando nós cultivamos essas paixões, nós estamos alimentando fatores internos de infelicidade.
E, portanto, poderíamos dizer, existem causas externas de sofrimento. A fome, não é? A falta de emprego, a falta do dinheiro mínimo para suprir as nossas necessidades. E para que possamos sanar isto, atender a isto, precisamos de soluções materiais. Por isso precisamos de governos, precisamos do Estado, precisamos de instituições, não é? Que infelizmente nem sempre cumprem o seu papel como nós vemos hoje no Brasil. Há problemas cuja causa é externa. A doença que chega quando eu menos espero. A doença incurável. A morte do ente querido. Que parece trazer para mim um ambiente de total e absoluta infelicidade. Qual é a solução? A solução pode ser externa. Se eu tenho a doença, eu procuro o médico, eu procuro o remédio, a cirurgia. Se eu perdi o ente querido, eu procuro a religião, eu procuro o evangelho, eu procuro compreender o fenômeno da morte e racionalmente me consolar e me confortar. A solução, portanto, é minha. A busca é minha, é interior. E é na fé que eu vou encontrar um aliado importante nesses momentos. Mas, às vezes, a causa é interna e a solução tem que ser interna. Quando a causa são essas paixões, a causa do meu sofrimento está em mim mesmo, no modo de me comportar. Se sou absolutamente ambicioso, não me contento nunca com o que tenho, quero sempre mais, mais e mais, sacrificando o meu presente, sacrificando o presente de minha família. Eu visitei certa vez um amigo no hospital, e ele que havia sido colega dos tempos de faculdade, que deu-se bem na sua profissão, advogado, enriqueceu, tinha fazendas e bois, e um dia indo na sua caminhonete para o Mato Grosso visitar suas fazendas, teve um acidente, quase fatal. Acabou sendo trazido para o hospital aqui de Rio Preto e sobreviveu. E quando ele saiu da UTI, eu fui visitá-lo. E ele me disse, olha meu amigo, eu nasci de novo. A minha vida mudou. Não sou mais o mesmo. A partir de hoje, eu quero valorizar o presente. Eu quero vivenciar com a minha família o que a vida me oferece. Né? Dizia ele. E conversamos algum tempo, fui embora. Não sei se ele mudou. Mas o seu propósito naquele momento era justamente de rever, né? De rever esta situação, que a ambição nos conduz. Nada, né, nos detém, nos satisfaz, aqui, agora, no presente. Porque eu serei feliz quando eu tiver o que eu não tenho hoje. Ou seja, o que eu tenho não me satisfaz. Allan Kardec define: rico é aquele que se satisfaz com o que tem. E essa definição serve também para a felicidade. Felicidade é aquele que se contenta com o que tem. Portanto, partindo do princípio que a felicidade relativa depende de nós, porque cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. E aí, voltando mais uma vez ao conceito, não estamos pensando em êxtase absoluto, em felicidade como alegria incondicional. Estamos pensando em momentos de satisfação íntima, de consciência tranquila, de paz, pelo bem,
pela caridade pela qual somos responsáveis. Isso depende de nós. Primeiro, algumas regrinhas práticas que colhemos aqui ou ali. Não achar que só os outros são felizes. Não ver a felicidade sempre no outro. O caboclo diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é? Há outras variações para isso. Há um poema de Machado de Assis, chama Círculo Vicioso, que diz assim, bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Então o vagalume queria ser a estrela. Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela. A estrela achava que só a lua é que era feliz. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera sou eu, tivesse aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. E a lua queria ser o sol, o vagalume queria ser a estrela queria ser a lua queria ser o sol. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Completa-se o círculo vicioso, né? Nós projetamos a nossa felicidade no outro. Voltemos-nos para nós e não coloquemos nos outros a responsabilidade pela nossa própria felicidade. O outro não é responsável por minha felicidade. No livro Jesus no Lar, tem uma lição chamada Receita de Felicidade. Tadeu, esse livro mostra diálogos de Jesus com os seus discípulos. E Tadeu um dia estava meio cabisbaixo e disse para Jesus, eu queria ser feliz, eu não sou feliz. E o mestre então perguntou, o que você precisaria para ser feliz? Então, ele disse, eu queria que os outros me compreendessem, eu queria que a minha família me considerasse, me respeitasse, eu queria que me amassem. E fez uma lista de responsabilidades para os outros. Jesus ouviu e depois disse, então Tadeu, comece assim, faça tudo isso para os outros. Dê este exemplo. Respeite, ame, considere. Portanto, não são os outros que têm que agir de tal maneira que construa a nossa felicidade, porque ela está em nós. E a terceira e última regrinha é, lembrando Allan Kardec, aprender a ser feliz com o que tem. Há um filme americano, filme de Hollywood, que se chama Os Três Desejos. E há um rapaz, empresário, que está passando por muitas dificuldades, com a sua família, com a sua empresa, principalmente por causa da sua ambição, e ele se sente numa crise, ele se sente o mais infeliz dos homens. Ele se sente à beira de pedir à sua esposa a separação. Ele não consegue mais conviver com a própria família. Tal é sua infelicidade. E ele sai com a família num domingo de manhã, para um parque, a mulher com os 2 filhos ficam assim brincando, e ele sozinho, cabisbaixo, sofrendo, e aí passa na sua frente um homem. E ele reconhece, ele lembra da sua infância, aquele homem
foi um visitante que esteve em sua casa. Ficou por lá algum tempo para se recuperar de uma fratura na perna. O pai estava na guerra, não se sabia se ia voltar. A mãe, às voltas, com o seu irmão pequenininho, que tinha câncer, tinha leucemia. Ele, já quase adolescente, sofrendo com toda aquela situação. E aquele homem que veio passar uns tempos ali na casa até se recuperar da cirurgia, aquele homem mudou o panorama. Era um homem sábio, era um homem que sempre ensinava e que sabia dizer a palavra certa. Ele se apegou àquele homem como se fosse um pai, já que o pai estava na guerra. Mas um dia o homem disse: eu vou embora, eu tenho que ir, não posso mais ficar. Se eu fosse um anjo, cada um de vocês poderia fazer um desejo. E a mãe disse: eu queria que o meu filho ficasse curado do câncer. E o menininho que tinha câncer disse: eu queria voar para ver os fogos de artifício no dia da festa, lá do alto. O menino mais velho, esse, que agora adulto é o empresário infeliz, disse: eu quero te pedir. E o homem disse: não peça isso. Essa é a única coisa que você não pode pedir. Não peça para eu ficar. Eu não posso ficar. Ele então ficou bravo, catou a sua bicicleta e saiu correndo. Ele se lembrou de tudo isso agora. O homem passando à sua frente, ele o chama. O homem volta-se para ele e diz para ele assim: aquele dia eu fiz um pedido em seu lugar, por você. Aí ele disse: eu sei o que você pediu por mim. Você pediu por mim que o meu pai voltasse da guerra. E o meu pai voltou da guerra. E o meu irmão foi curado da leucemia. E ele, como num sonho, sentiu-se voando e viu os fogos de artifício. Foi isso, não foi? Você pediu que o meu pai voltasse da guerra. E o homem disse: não. Não foi isso. Eu pedi que você aprendesse a ser feliz com o que tem. Ele olha para o lado, vê a mulher brincando com os filhos, com uma bola, alegres, vivendo aquele tempo tão importante que é o tempo das crianças, é o tempo dos filhos. Aquele tempo que depois a gente vai lamentar quando os filhos já baterem asas e forem embora. Ele fica olhando. Quando ele volta, o homem desapareceu. E ele caminha, tem um jardim e tem um cemitério, e ele começa a caminhar. Ele acha um túmulo e ele vê o nome. Era o nome do seu amigo, que havia morrido já há algum tempo. Esta é a lição com a qual eu gostaria de encerrar essa reflexão desta manhã. A felicidade pode não ser deste mundo, plena, absoluta, como êxtase e alegria total, mas nós podemos vivenciar em nós fé, consciência tranquila, paz interior, harmonização, desde que nos dediquemos, sobretudo, ao bem, porque Allan Kardec, num livrinho chamado Que é o Espiritismo, define que a caridade é a grande fonte de felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos dê o discernimento, para que a cada dia, a cada momento, não apenas no centro, não apenas no momento em que abrimos o Evangelho, mas em todos os momentos, no nosso trabalho, na rua, em casa, nós possamos nos lembrar de que, de fato, o Evangelho é o nosso roteiro sublime, é a nossa bússola. Muito obrigado.